Com mais de 540 personagens de mais de 84 curtas e longas animados, indo desde Branca de Neve até Wish, e passando pelos filmes mais conhecidos e menos conhecidos, como Encanto, Frozen, O Caldeirão Mágico, A Espada Era Lei, Música Maestro, e curtas como Skeleton Dance, Os Três Porquinhos, Flowers and Trees e A História de Nessie. Era uma vez um estúdio é uma carta de amor para a animação e celebra o centenário da Walt Disney Animation Studios. Hey, bem-vindos ao canal, eu sou a Log Curtis e vou te contar segredos de bastidores e easter eggs desse curta que comemora os 100 anos da Disney. Dirigido e escrito por Trent Correy e Dan Abraham, Era uma vez um estúdio é o curta mais recente da Walt Disney Animation Studios e ele foi lançado no dia do centenário do estúdio. Esses dois diretores já tinham trabalhado juntos lá em Era uma vez um Boneco de Neve, o curta do Olaf, e logo que eles terminaram, a produção desse curta, eles já queriam trabalhar juntos novamente. E aí eles perceberam que eles estariam na Disney durante os 100 anos do estúdio e começaram a ter essa ideia para esse novo curta. Eles ficaram 9 meses trabalhando escondidos em Era uma vez um estúdio, até que eles foram para Jennifer Lee com toda a ideia, ela aceitou e todo o estúdio começou a abraçar e a trabalhar nessa produção. O curta ficou 2 anos em produção dentro do estúdio e eles não só contrataram novos estagiários que iam para o estúdio especificamente para aprender a trabalhar com 2D e animação tradicional, como também conseguiram chamar mais de 40 vozes originais para dar vida novamente a esses personagens e trazer animadores antigos e até alguns que já estavam aposentados para poder ajudar e trabalhar nesse grande projeto. Uma das coisas mais legais do curta é exatamente que ele junta todos esses personagens da Disney, mas principalmente porque ele junta técnicas diferentes. A gente tem personagens feitos em 2D, em animação feita à mão, e personagens feitos em 3D, em CGI. Então eles tinham aí 2 departamentos trabalhando juntos nesses personagens e principalmente nas interações entre eles. Entre alguns dos animadores que trabalharam em Era uma vez um estúdio, a gente tem o Eric Goldberg, que já é uma lenda lá dentro, ele já está no estúdio há muitos anos, já trabalhou em personagens icônicos como o gênio do Aladdin, o Phil de Hércules e o Louis em A Princesa e o Sapo. Aqui no curta ele ficou responsável pelas cenas do gênio, algumas cenas do Mickey, como a icônica cena do Mickey junto com o retrato do Walt Disney e as cenas do Pateta. Inclusive, ele trabalhou junto com o Andrew Feliciano, que era o responsável pela parte de animação 3D juntos na cena do Pateta com a câmera, porque tanto a câmera quanto a escada eram feitas em 3D e o Pateta em 2D, então eles tinham que fazer tudo ali funcionar junto e ficou perfeito no curta. Saiu uma entrevista dos dois falando um pouco sobre como foi trabalhar nesse curta e é muito legal ver toda a paixão, realmente o amor que eles colocaram por trás de Era uma vez o estúdio, não só os diretores, como também os animadores, todo mundo que realmente trabalhou nesse projeto, que a ideia desse curta era que ele fosse essa carta de amor ao estúdio e essa carta de amor à animação e a todos esses personagens que a gente já conheceu nesses últimos 100 anos. Então é muito legal ver não só o 2D sendo usado novamente pela Disney, mas também o fato de que eles pegaram animadores que trabalharam originalmente nesses personagens para voltar agora e trabalhar neles de novo. Um deles foi o James Baxter, que trabalhou na Disney desde Uma Cilada para Roger Rabbit até o Corcunda de Notre Dame, em personagens como o Tritão, Rafiki, a Bela e o Quasimodo. E ele voltou aqui para ajudar a trazer esses personagens de volta à vida. E a lenda Mark Hahn, que é um dos animadores que está há mais tempo trabalhando na Disney. Ele começou a trabalhar no estúdio nos anos 80 e foi responsável aí por personagens icônicos como a Ariel, a Bella, a Jasmine e a Tiana. E só nesse curta ele animou mais de 30 personagens.
E é muito incrível ver o trabalho minucioso que eles tiveram nesse curta, não só, né, em usar essas técnicas diferentes para fazer os personagens interagir, mas ver como que, né, a interação deles tem detalhes muito bem pensados, como a gravata do Nick de Zootopia mexendo quando o Louis de A Princesa e o Sapo assopra o seu trombone, como ver, né, como que a luz e a sombra funcionam nesses personagens diferentes. E também é muito incrível como eles deixaram cada personagem com seu estilo único. Como, por exemplo, os personagens da época em que os filmes da Disney tinham um aspecto um pouco mais sujinho e mais rascunho, como o 101 Dálmatas, a Espada era a Lei. A gente consegue ver que aqui no curta esses personagens têm esse mesmo estilo, eles têm ali um pouco mais, né, de linhas e rabiscos, e quando eles se movem parece um pouco ali de rascunho. Então é incrível ver que eles trouxeram essa marca de cada personagem. Não só isso, mas também a maneira como cada personagem se movimenta é diferente. E eles tiveram o cuidado de fazer isso para todos os mais de 500 personagens que a gente vê aqui, para que cada um deles realmente parecesse real e parecesse, né, os personagens que a gente conhece dos longas e curtas animados. E não é só durante o curta, né, que a gente vê essas interações icônicas entre os personagens, como também nos créditos. A gente tem, por exemplo, o Splat de Mundo Estranho e o Morph de Planeta do Tesouro juntos, o Bruni de Frozen 2 e o Pascal de Enrolados, e o Ratagão de As Peripécias da Teen Detetive e o Lucifer de Cinderela. Eu amei esses parzinhos que eles montaram para os créditos. Voltando, né, para as vozes dos personagens, como eu disse, no original, em inglês, eles conseguiram trazer de volta mais de 40 atores que foram as vozes originais para poder, né, dar voz novamente a esses personagens, como, por exemplo, o pessoal de Frozen, a Joey Benson da Ariel. Muita gente voltou para ir lá, né, fazer uma nova fala para esses personagens, mas nem todos os personagens deles puderam fazer isso, porque, né, alguns dos atores já faleceram, já que a gente está falando aí, né, de 100 anos de história. Então, por exemplo, com o Gênio, que, né, teve a sua voz original do Robbie Williams, os diretores ficaram ouvindo mais de 16 horas de gravação da época de Aladdin, para conseguir, né, montar ali, né, um novo texto, montar uma nova frase e ainda usar a voz do Robbie Williams no personagem. Com o Peter Pan também eles fizeram algo parecido, eles pegaram falas do filme original para poder colocar aqui no personagem no curta. Em português, infelizmente, né, na dublagem não aconteceu exatamente a mesma coisa. Muitos dos dubladores são outros, não são os dubladores das versões originais do filme, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber que alguns personagens, né, estão ali com falas que parecem terem sido cortadas dos seus filmes originais, como o Cusco de A Novela do Imperador e as Fadas de A Bela Adormecida. Outro detalhe também interessante sobre a dublagem é que nos créditos de dublagem a gente pode ver que foi a Mira Ruiz que dublou a Asha aqui no curta, que é a nova princesa da Disney, que a gente vai conhecer em Wish, o Poder dos Desejos, e ela era a dubladora que a gente ouviu, né, no primeiro teaser do filme. Mas quando eles lançaram o primeiro trailer, já não era mais ela dublando a personagem, era outra pessoa. Então ainda tá meio aí no ar quem que vai ser realmente a dubladora da Asha. Será que a Mira vai ser só a voz cantada? Ou será que eles gravaram, né, essa parte do curta antes de trocarem para nova dubladora? A gente vai ter que esperar o Wish ser lançado para poder saber. Indo agora para os easter eggs e segredinhos que a gente consegue ver ali durante o curta. Logo no início ele começa com uma estagiária e um senhorzinho de vermelho saindo, né, pelas portas ali do estúdio num final de dia de trabalho. Esse senhor é o Bernie Mattinson, que foi a pessoa que passou mais tempo trabalhando dentro da Walt Disney Animation. Ele trabalhou lá por quase 70 anos, desde 1953 até ele falecer no início desse ano, em 2023. Tanto que no final do curta tem uma mensagem ali, né, dizendo que esse curta é em homenagem a ele por todo esse tempo que ele trabalhou na Disney, por ter, né, participado desse curta. Ele conseguiu ver o curta pronto
antes dele falecer, mas ele, né, não pôde chegar até o centenário da Disney, infelizmente. E logo ali, né, atrás desses dois personagens, a gente pode ver dois homens descendo as escadas e segurando as portas abertas, né, pro Bernie e pra estagiária passarem. E esses dois homens são os diretores do filme, o Trent Correy e o Dan Abraham. Então eles fizeram aí uma pontinha no seu próprio curta. É muito legal ver que todo o curta se passa dentro, né, do escritório, dentro do estúdio da Walt Disney Animation. Então é um jeito da gente conhecer um pouquinho como que é o estúdio por dentro, ver todos aqueles quadros de fotografias incríveis de várias pessoas que trabalharam na Disney ao longo dos anos e fizeram parte da história, não só do estúdio, como da animação. E né, desses quadros que os personagens também vão ganhando vida. O Mickey e a Minnie aqui, a roupinha que eles estão usando, né, e o frame ali de onde eles saem no começo é do curta A Festa de Aniversário do Mickey, de 1942. E eu achei super fofinho eles terem escolhido exatamente esse curta para, né, os dois personagens saírem para comemorar o aniversário do estúdio. Como a gente tá, né, dentro da Walt Disney Animation Studio, a gente pode ver, né, ali algumas partes do escritório. E uma coisa que eu achei interessante de ver ali no fundo é que a gente vê algumas portas de banheiro e os desenhozinhos nas portas são da Moana e do Maui, que eu achei super fofo. A gente vê também uma cafeteria, onde a gente tem, né, ali o Merlin e alguns outros personagens interagindo. E no cantinho ali da cafeteria tem uma placa do Patinho Fofo, que é o bar lá de Enrolados. Um outro easter egg de filme é quando a gente vê a Anna e a Elsa entrando ali, né, pela primeira vez em cena e passando pelo Stromboli de Pinóquio, tendo uma briga ali com uma máquina de vendas. E atrás ali deles a gente tem uma placa de um arcade. E essa placa é do arcade que a gente vê tanto em Detona Ralph quanto em Wi-Fi Ralph. Na cena em que o gênio aparece, o Olaf, ele tá dentro do escritório ali de algum animador, que eu não achei em nenhum lugar informação de quem realmente é aquele escritório, mas tudo me leva a crer que aquele ali é o escritório do Eric Goldberg, não só por ele ser, né, um dos únicos animadores lá dentro que ainda trabalha com animação 2D, então, né, tem aquela mesa diferente para realmente fazer desenhos à mão, como que dentro do escritório tem várias memorabilias ali de Aladdin, e o gênio foi um dos primeiros personagens no qual ele trabalhou. E também é nessa cena, né, que o gênio surge pela primeira vez ali dentro do curta. E um outro detalhe super legal é que quando o gênio, né, sai do papel da onde o Olaf está desenhando ele, os efeitos, né, que a gente vê ali, a fumaça, os brilhinhos saindo em volta do gênio, eles foram feitos exatamente iguais aos efeitos que a gente vê lá em Aladdin. Então eles tiveram cuidado de, né, reassistir o filme, pegar como que foram feitos aqueles efeitos, qual que era o visual deles e replicar aqui no curta. Uma outra cena que mostra um local ali do estúdio que eu achei super legal é quando a gente vê algum dos filhotinhos de 101 Dálmatas assistindo Fantasia. Até o Xenabog, né, dá ali uma aparição meio que saindo da tela e assustando todos eles. E na estante ali, né, onde tá a TV, a gente pode ver vários livros da Disney, principalmente vários livros de arte, que são, né, os The Art Of. Você pode comprar aí, né, na internet, como por exemplo o Art of Moana, Art of Encanto, Art of Wish, em que eles mostram, né, um pouco de como foi a criação do visual do filme, dos personagens. São livros belíssimos de se ter. Numa das cenas mais lindas do curta, a gente tem, né, o Mickey conversando com, né, a fotografia ali do Walt Disney. E não só é uma cena super emocionante, que foi a cena que me fez começar a chorar a primeira vez que eu assisti esse curta, mas no fundinho a gente pode ouvir que tá tocando Feed the Birds, que é uma música lá de Mary Poppins. E eles escolheram essa música porque ela era a favorita do Walt. Então, assim, muito lindo eles não só criarem esse momento, né, pra fazer essa homenagem ao homem que começou tudo e, né, tipo, agradecer ele pelo legado da Disney, como tiveram o carinho de escolher a música que ele mais gostava pra tocar ali no fundo. E, né, ainda ligado ao Walt, a gente tem uma participação do Oswald nesse curta.
Ele aparece ali na hora que os personagens estão se juntando pra tirar a foto. E é até legal que o Mickey, né, tá na frente. Ele, não, pode passar, você primeiro. Porque o Oswald foi realmente, né, o primeiro personagem criado pelo Walt Disney. Mas depois tretas aconteceram, ele teve, né, que sair da Disney, agora ele tá de volta. Então foi muito legal também ver essa interação desses dois personagens e ver o Oswald ali, né, junto com todos os outros. Eu amei também, né, o fato dos personagens começarem a cantar When You Wish Upon a Star, de Pinóquio, quando, né, eles estão naquele momento ali triste, meio que de derrota. Porque é muito o que acontece num filme musical, né? Quando tá, tipo, tudo indo por água abaixo, tá todo mundo desmotivado, todo mundo triste. Alguém vem e começa uma canção pra poder animar todo mundo, né? E trazer todas as pessoas de volta. Então, assim, arte, parabéns, esse momento foi lindo. E é nessa parte também que a gente vê, né, a primeira princesa do estúdio, a Branca de Neve, dando as mãos pra Asha, que vai ser, né, a nova princesa no filme que vai lançar lá fora esse ano, né, para poder também comemorar o centenário. Então a gente tem as duas ali, né, se juntando nesse momento belíssimo. Como eu comentei, a gente tem mais de 540 personagens nesse curta, então tem assim, para todos os gostos, personagens que a gente ama, personagens que muita gente não lembra ou não sabe de onde é. E eu até queria fazer, né, tipo, um vídeo mostrando quem são todos esses personagens, mas eu acho que ia ficar um vídeo muito grande. Então eu vou deixar aqui embaixo uma lista que um site fez com o nome de todos esses personagens, né, e de que filme ou curta eles são. Então lá vocês podem dar uma olhada. Mas é muito legal ver que eles realmente, né, tiveram esse cuidado de olhar realmente para toda a história da Disney e pegar não só os personagens mais icônicos e mais famosos, mas também personagens de filmes ou de curtas que não são tão conhecidos ou que, né, já foram um pouco esquecidos, pra gente poder relembrar deles, pra gente poder conhecer eles. E também porque mesmo, né, nos seus pontos mais baixos, isso ainda faz parte da história da Disney e fez com que o Walt Disney Animation Studios chegasse aonde ele está hoje e pudesse agora estar comemorando os seus 100 anos. Eu simplesmente amei esse curta, eu acho que ele é uma das coisas mais bonitas que a Disney já fez em toda a sua história. E eu tô aqui muito pronta para ver, né, os próximos 100 anos e os próximos personagens e as próximas histórias que esse estúdio tão querido vai continuar contando. Me conta aqui embaixo qual desses segredinhos e easter eggs você mais gostou de saber e qual foi, né, o seu personagem preferido que apareceu em Era Uma Vez um Estúdio. Deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam a Disney. Um beijo e até a próxima. Tchau!